Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Básica, considerando agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, nós continuamos estudando cinemática da partícula, partículas essas que se deslocam ao longo de uma linha reta, porém agora não mais com velocidade constante, mas sim com aceleração constante, daí a sigla MRUV. Lembrando que outros vídeos de seu interesse podem ser encontrados em nosso canal no YouTube e também informações na página do Facebook. Na estrutura do curso que nós estamos seguindo, nós ainda continuamos aqui na parte 1, cinemática da partícula, lembrando que partículas são objetos com dimensões desprezíveis em relação às demais dimensões do movimento, e agora nós vamos passar ao estudo do movimento retilíneo com aceleração constante, ou seja, o MRUV. Da mesma forma que no MRU, o MRUV vai ser medido, vai ser observado, em relação a um ponto onde fica localizado o que nós chamamos de observador inercial. Em relação a esse observador inercial, são feitas as medidas de posição do objeto e também de instante e de tempo, ou seja, esse observador mede a distância que o objeto tem em relação a ele para cada instante de tempo, medindo aí o tempo em um cronômetro vinculado à sua posição também. Nós vamos considerar ainda movimentos com trajetória retilínea, movimentos ao longo de uma linha reta, e por isso necessitaremos apenas de uma única coordenada para localizar o objeto em relação ao observador inercial, que agora terá velocidade variável e aceleração constante. Nós temos aqui exemplos de ordenadas medidas pelo observador inercial de um movimento que ocorre aí com velocidade variável e aceleração constante. Observe que agora, ao invés de uma linha reta no gráfico posição por tempo, nós temos uma curva. Por quê? À medida que o tempo passa, o objeto percorre distâncias cada vez maiores nos mesmos espaços de tempo. Por exemplo, entre 2 e 4 segundos, o objeto saiu desta posição e chegou até essa, percorreu menos de 50 metros. No intervalo entre 4 e 6 segundos, o objeto saiu da posição 50 metros e se aproximou aqui de uma posição em torno de 80 metros. E, à medida que o tempo foi passando, ele foi percorrendo distâncias cada vez maiores, considerando os mesmos intervalos. Por que isso aconteceu? Porque esse objeto está num movimento acelerado, ou seja, a velocidade dele vem aumentando. Essa velocidade aumenta continuamente, como a gente pode ver aqui no gráfico, velocidade em função do tempo. Como a velocidade em função do tempo aumenta linearmente, isso significa que ele aumenta a uma taxa, a uma razão contínua, que é o que caracteriza a aceleração constante. Olhando aqui nos dados, na tabela, nós vemos que inicialmente o movimento começa lá no instante t igual a 0 segundo, onde o objeto está localizado na origem, mas ele não tem velocidade nula, ele já tem uma velocidade de 10 metros por segundo, por isso que aparece aqui uma ligeira distorção nessa fase inicial do gráfico. Na medida em que o tempo vai passando, o objeto vai se deslocando cada vez mais devido ao aumento da velocidade. Notem que a velocidade dele passou de 10 para 14, de 14 para 18, de 18 para 22 e assim sucessivamente até atingir a velocidade de 50 metros por segundo. A cada segundo, então, o deslocamento que o objeto sofre é maior devido ao aumento da velocidade. E a velocidade aumentou de 4 metros por segundo em cada segundo de movimento. Por isso, nós podemos dizer que esse objeto se desloca com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Esse quadrado ele aparece por quê na aceleração? Porque a velocidade aumenta de 4 metros por segundo em cada segundo de movimento. Aqui nós temos um outro exemplo de um movimento também com aceleração constante, porém,
no instante em que o objeto começou a ser observado, no instante 0 segundos, ele não estava na origem, ele estava 100 metros distante do observador inercial, para o lado considerado como positivo da reta. E nesse instante, o objeto tinha uma velocidade de 0 metros por segundo. Passado 1 segundo, o objeto saiu da posição 100 e foi para a posição 96, ou seja, ele se deslocou de 4 metros, se aproximando do observador inercial. Portanto, ele saiu de uma velocidade aqui de 0 e passou para uma velocidade de menos 8 metros por segundo. O que aconteceu aqui nesse trecho é que este objeto ele tem um movimento acelerado. Observem que a cada segundo de movimento, a velocidade do objeto aumentou de 8 metros por segundo, sempre no sentido oposto ao que foi definido como positivo pelo observador inercial. Então, ao longo aí dos primeiros 5 segundos de movimento, o objeto foi se deslocando até chegar no mesmo ponto de localização do observador inercial, com uma velocidade de 40 metros por segundo, no sentido negativo. Posteriormente, o objeto continuou se deslocando, sempre no sentido negativo e com uma aceleração contínua. No gráfico, nós observamos que a posição do objeto ela foi caindo até que ela passou pelo 0 e daí ele continuou se afastando do observador inercial, só que agora para o lado negativo. Então, na primeira fase do movimento, o objeto se aproxima do observador inercial, passa por ele e continua se deslocando, só que agora para o lado considerado negativo pelo observador. E a velocidade sempre crescente e sempre negativa, porque ela tem sentido oposto àquele que foi definido como positivo pelo observador inercial. Neste outro exemplo, também com uma velocidade que aumenta continuamente, aqui a gente pode ver que ela aumenta continuamente em 6 metros por segundo em cada segundo, ou seja, é um movimento com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Nós temos um objeto que se localizava inicialmente na posição 15 metros, o objeto não estava na origem, mas tinha velocidade 0. E a partir deste instante, o objeto começou a se deslocar com uma velocidade que foi aumentando continuamente em 6 metros por segundo a cada segundo de deslocamento. O gráfico do objeto é uma curva, indicando que ele sofre uma aceleração crescente devido a forma dessa curva aqui. A gente vê que o espaço percorrido por instante de tempo, por unidade de tempo, ele vai sempre crescendo com essa curva, mas o objeto não saiu da origem, ele já estava na posição 15 metros quando o movimento começou a ser monitorado pelo observador inercial. Neste outro exemplo, temos aqui um movimento que partiu de uma posição 20 metros, já com uma velocidade inicial, e aí ele foi aumentando essa velocidade também ao longo do tempo. Neste exemplo, são mostrados dois movimentos, o movimento em azul e o movimento em laranja. O que nós vemos aqui do gráfico de característica deste movimento é que o objeto azul, o objeto mostrado aqui na figura em azul, ele estava um pouco à frente do objeto da curva laranja. Se a gente olhar para cá, o objeto 1 estava a 20 metros do observador inercial, no instante 0, ao passo que o objeto 2 estava na origem do sistema. A velocidade inicial do objeto 1 era de 10 metros, foi de 10 metros por segundo, ao passo que a velocidade inicial do objeto 2 de 5. O que acontece a partir daí? O movimento do objeto azul, que já estava na frente, ele é um movimento acelerado, porém, ele tem aí uma aceleração menor. A gente nota uma curva menos inclinada, que é a curva laranja, que vai sofrendo uma inclinação mais forte.
Portanto, entre 2 e 4 segundos, o objeto que saiu do zero vai ultrapassar o objeto que já estava a 20 metros no instante que o movimento começou a ser monitorado. No gráfico de velocidade em função do tempo, o que nós vemos é que a curva azul, aqui, né, mais inclinada, indica um objeto com uma aceleração maior. Então, observem aqui que a curva da velocidade em azul corresponde ao deslocamento em laranja aqui, né? O Excel fez uma troca aqui. Por quê? O objeto 1 saiu na frente com uma velocidade maior, mas ele tem uma aceleração menor. Observem que a velocidade dele passa de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 25. O objeto 1 tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ao passo que o objeto 2 sai de 5 para 15 para 25, mostrando então que ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. É um movimento com uma aceleração maior. Por isso, o objeto 2, apesar de sair do zero, enquanto o objeto 1 estava a 20 metros, ele vai ultrapassar o objeto 1 ao longo aí do deslocamento. A gente observa que esta ultrapassagem ocorre entre os instantes 2 e 3 segundos. Né? Aqui no instante 2 segundos, o objeto 1 estava na posição 40 metros, enquanto o objeto 2 estava na posição 30. Já no instante 3 segundos, 52,5 contra 60, ele já estava aí 7,5 metros à frente do outro objeto. Aqui em mais um exemplo, nós temos também dois objetos que o objeto 1 está na posição 10 metros, o objeto 2 na posição 0 metros, portanto, o objeto 2 é o que aparece aqui em laranja na curva, o objeto 1 é o que sai da posição 10 metros, só que agora nós vemos que o objeto 1 tem aqui no gráfico posição por tempo uma reta como curva. Isso aqui foi o que nós vimos lá no movimento retilíneo uniforme. É característico de um movimento com velocidade constante e aceleração nula. Já o objeto 2, essa curva aqui indica um movimento com aceleração. Tanto é que esse objeto 2 sai de uma posição 0, enquanto que o objeto 1 parte da posição 10 metros, e um pouco antes de 4 segundos ele vai ultrapassar o objeto que segue com velocidade constante. Como é que a gente compara essas velocidades aqui numa curva velocidade em função do tempo? É simples. O objeto acelerado tem uma velocidade que aumenta linearmente com o tempo. Já o objeto que segue com velocidade constante mantém essa velocidade em 10 metros por segundo ao longo de toda a trajetória. Então nós temos aqui um movimento retilíneo uniforme confrontado com um movimento retilíneo uniformemente variado. É muito comum confundir velocidade com aceleração. Eu sei que essa confusão ela tem aí vários motivos e eu vou usar agora uma imagem de um atleta muito importante de nosso tempo para exemplificar e para trazer para vocês uma noção talvez um pouco mais apurada do que é aceleração, para que vocês não façam mais a confusão entre velocidade e aceleração. O Usain Bolt foi o homem mais rápido do mundo, é ainda, né? O recorde de 100 metros rasos pertence a ele, mas ele tinha um problema que é assinalado aí por todos os comentaristas esportivos, que era uma largada ruim. Vamos entender do ponto de vista técnico como é que isso acontece. Mas antes disso, vamos ver um momento brilhante do Usain Bolt aí nas provas de atletismo. Aí a largada, valeu a largada, vamos ver Bolt na curva, Bolt acelera na curva, será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo,
E Bolt parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não solte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200 com tempo de 19:20. Temos recorde. Temos Bolt. O que a gente pode observar nessa saída que era considerada lenta no jargão aí dos comentaristas esportivos? O Usain Bolt tinha uma aceleração menor do que a dos demais atletas. Por isso, na largada, logo depois da largada, ele ficava um pouco para trás. Porém, ele conseguia manter essa aceleração ligeiramente menor por mais tempo. E ele conseguia, então, atingir velocidades maiores. Por isso, logo depois da largada, ele ficava um pouco para trás, mantinha a aceleração, os outros atletas não mantinham o mesmo nível de aceleração, eles tendiam uma velocidade mais constante, ou próxima do constante, e ele acelerava mais, ultrapassava e seguia acelerando quase que até o final da prova. Por isso, apesar de uma largada lenta, ele conseguia vencer os colegas, mantendo distâncias muito confortáveis e conseguiu manter aí os recordes mundiais durante muito tempo. Até hoje os recordes pertencem a ele. Então, aceleração é mudança de velocidade. Muita gente associa velocidade alta com aceleração. Pensem que um automóvel que trafega a velocidade de 300 km por hora, ele tem zero de aceleração, se ele mantém a velocidade constante. Por outro lado, quando um automóvel sai do repouso e chega até a velocidade de 100 km por hora, ele fez isso acelerando, ou seja, aumentando a velocidade neste tempo. Generalizando e usando agora a matemática para descrever os movimentos, nós temos que a velocidade de um movimento retilíneo uniformemente variado, ela aumenta continuamente com o tempo. Ou seja, em cada instante de tempo, a velocidade do objeto é igual à velocidade inicial do objeto mais o produto da aceleração pelo tempo, que é o quanto que a velocidade foi aumentada no intervalo de tempo considerado. Isso faz com que o gráfico da posição em função do tempo ele tenha o termo linear, que é a posição inicial, ele contenha o deslocamento devido à velocidade inicial, mais o deslocamento devido à variação da velocidade. No caso do movimento retilíneo uniforme, a equação terminava aqui e nós tínhamos uma velocidade constante. Agora nós temos a velocidade variável e temos, portanto, um termo quadrático aqui em relação ao tempo. Quando vocês observarem a função que dá a posição do objeto em relação ao tempo, notem que se o maior expoente do tempo for o termo linear, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Se o maior parâmetro for um termo quadrático, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Uma equação bastante útil no estudo da cinemática é a chamada equação de Torricelli, que é esta aqui, que relaciona a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, a aceleração e deslocamento espacial. Essa equação nada mais é do que a mistura destas duas equações aqui. Tá? Se eu elimino o tempo entre essas duas equações, eu tenho uma relação apenas entre posição, velocidades e aceleração, que é esta aqui chamada equação de Torricelli. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer a junção dessas duas equações chegando nessa daqui. Então, em resumo, não esqueçam que velocidade significa variação da posição no tempo. Se um objeto está numa posição num instante de tempo e numa posição diferente em outra, esse objeto se deslocou no tempo, ele tem uma velocidade que normalmente é medida em metros por segundo ou quilômetros por hora. Se esta velocidade do objeto varia no tempo, ou seja, se o objeto com o passar do tempo percorre distâncias maiores ou menores, este movimento tem uma aceleração. E a aceleração pode ser medida em metros por segundo ao quadrado, indicando
o quanto que a velocidade, metros por segundo, variou em cada segundo de movimento. Mais vídeos e mais informações podem ser encontrados no canal do YouTube e visite também a página do Facebook.